Olá pessoal, estamos aqui para mais um TM Talks e hoje nós vamos falar sobre fiscalização trabalhista. Recentemente, eu e a doutora Fernanda escrevemos em conjunto um artigo sobre o tema e hoje vamos dar algumas dicas para você, empresário, no momento de enfrentar uma fiscalização trabalhista. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um tema que costuma tirar o sono de muitos empresários: a fiscalização trabalhista. Se uma empresa receber hoje uma notificação do Ministério Público do Trabalho, ela deveria se preocupar? Se preocupar no sentido de agir com responsabilidade, sim, mas não no sentido de pânico. A fiscalização é um procedimento institucional e a forma como a empresa reage faz toda a diferença no resultado. Então, o que é a fiscalização trabalhista? Muita gente confunde os órgãos. Quando falamos em fiscalização trabalhista, estamos falando de quem exatamente? Basicamente, dois principais atores: a Auditoria Fiscal do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, o famoso MPT. A auditoria costuma fiscalizar o cumprimento das obrigações de forma mais objetiva, como o registro de empregados, jornada, FGTS e as normas de segurança. Já o MPT atua em questões mais coletivas ou estruturais, como fraudes na contratação, assédio e irregularidades reiteradas. Então não é só uma visita, pode virar algo maior? Pode sim, dependendo do que for identificado, pode evoluir para um auto de infração, para uma multa administrativa, um inquérito civil e até mesmo uma ação civil pública. E normalmente a fiscalização ela começa sem nenhum aviso, né? Às vezes ela começa ali de uma notificação para apresentar documentos dentro do DET. Em outros casos pode haver uma fiscalização presencial ali sem um aviso. E a origem disso normalmente é uma denúncia de um ex-empregado, de um empregado, um sindicato ou até mesmo um cruzamento dos dados eletrônicos e com base nisso, né, a gente segue para os principais erros que as empresas cometem quando recebem uma fiscalização. Eu entendo que o erro mais comum ali é agir emocionalmente. Quando recebe, bate aquele pânico e as pessoas começam a agir pela emoção, né? Se afastando da questão técnica. Então, a gente tem ali uma resposta a essa fiscalização sem estratégia. Entrega documentos sem uma revisão jurídica e ali assume, às vezes, algumas irregularidades que não foram observadas, né? E às vezes um problema que era pequeno se torna maior por falta de uma condução adequada dessa fiscalização, de uma revisão de documentação, de verificação dos documentos que vai inserir dentro dessa fiscalização. Nessas fiscalizações, geralmente são exigidos alguns documentos, né? Dentre eles, agora listando os principais, são folha de pagamento, controle de jornada, contratos de trabalho, comprovantes de FGTS, documentos de saúde e segurança do trabalho, como PPRA e PCMSO. O pessoal também geralmente solicita o PGR, contratos com prestadores de serviço. Sim. E qualquer inconsistência pode gerar autuação. Daí gera o famoso TAC, né? Muita gente ouve falar sobre o termo, mas não entende muito bem o que é o TAC. O TAC ele é um termo de ajuste de conduta e é um compromisso firmado com o Ministério Público do Trabalho para corrigir determinada prática. Então, ele tem uma força de título executivo e se a empresa descumprir, a multa pode ser cobrada ali judicialmente. Então, não é apenas um acordo informal. Tem que ter uma análise criteriosa, uma análise crítica, né, antes da assinatura desse TAC, e muitas cláusulas podem, inclusive, serem negociadas. Exatamente isso. Então, como a empresa pode se preparar? Se você tivesse que dar um conselho prático para os empresários, qual seria? Prevenção. Auditoria trabalhista preventiva, revisão de contratos, organização documental, treinamento de lideranças e um programa real de compliance trabalhista. A empresa ela não deve esperar ali a fiscalização chegar, né? Ela tem que se preparar antes para enfrentar o procedimento com muito mais segurança e menos risco financeiro. A fiscalização, ela tem um lado positivo, sim, que é essa preparação aí, né? E funciona como um alerta para corrigir algumas falhas antes que elas, né, se
se tornem um passivo milionário. Então, muitas ações coletivas elas começam justamente porque a empresa ignorou um problema inicial que, se tivesse sido tratado ali em sede de compliance, numa auditoria, ou até mesmo, né, respondido, firmado um TAC, já teria sido solucionado. Então, qual que é o momento correto de você procurar a sua assessoria jurídica? Qual o momento que a assessoria jurídica deve entrar em ação? O ideal é antes do problema, mas se a notificação já chegou, o apoio jurídico tem que ser imediato, principalmente antes de prestar informações ou comparecer às audiências. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso TM Talks de hoje com a reflexão de será que sua empresa está preparada para uma fiscalização ou ela está apenas contando ali com a sorte? No direito do trabalho, a prevenção é sempre mais barata do que a remediação. Então, se você é empresário ou gestor e quer entender como estruturar uma empresa de forma segura, acompanhe os nossos conteúdos e compartilhe o nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre o tema, deixa aqui nos comentários.